Como eu devo me comportar quando encontro com o meu dirigente? O médium, quando encontra com o seu dirigente, deve manter o mesmo respeito que ele tem quando está no terreiro e fazer uma das coisas mais importantes, a troca de bênção. A troca de bênção. Esse ato de pedir a bênção e de ser abençoado, de dar a bênção, esta troca de bênção é algo muito importante. Quando você encontra o seu dirigente, eu faço muito isso quando eu vejo a D, a primeira coisa que eu falo para ela, sua bênção, minha mãe. E ela, que Oxalá o abençoe, que Deus lhe abençoe, que Zambi lhe abençoe. O dirigente pode ser e deve ser amigo do médium, pode conviver socialmente, mas sempre será o dirigente, sempre será o sacerdote daquele terreiro. Então, ele deve se dar o respeito para ser respeitado. O dirigente, ele deve pedir a bênção dos seus dirigidos. O pai no santo, ele tem que pedir a bênção aos filhos no santo. E essa recíproca deve acontecer. O filho no santo também deve pedir a bênção ao pai no santo. Quando você abençoa alguém, quando você faz esta reverência de bênção, você está pedindo para que Deus coloque as suas mãos sobre o ori, sobre a cabeça daquela pessoa. É muito melhor um pedido de bênção do que um vá para o inferno. Então, é importante esta reverência de bênção. O que devo fazer assim que coloquei a minha roupa branca? Assim que o médium chega no terreiro, ele deve imediatamente se trocar. Deve colocar o seu uniforme e entrar para a sua conexão na gira. Assim que estiver vestido, ele já deve se colocar em prontidão para o trabalho daquele dia e à disposição para auxiliar em tudo que for necessário. Logo em seguida, ele deve entrar respeitosamente para dentro do terreiro, saudando o solo santo, a entrada, e a partir daquele momento é silêncio total e absoluto. É silêncio, é mentalização, concentração, é oração. É o pedido para que os guias venham ao nosso amparo e que esses guias amparadores estejam conosco naquele momento. É muito comum alguns médiuns chegarem mais cedo no terreiro, no intuito de ter um momento de conversa ali entre os irmãos, no santo, até mesmo com o dirigente. Mas essas conversas trocadas, elas têm que ser saudáveis e têm que estar fora do terreiro. No terreiro é inoportuno. Lá não é local para estar conversando. Fofoquinha, diz que me diz que, risadinhas, piadinhas. Lá é um lugar santo, um lugar sagrado. Lá é um lugar onde você entrou, você já está conectado com a sua espiritualidade. Lá é um lugar onde você está reverenciando o sagrado, o orixá. Você imagina você contando piadinha onde está o orixá? Aonde está o santo? Que isso? Que falta de respeito é essa? Então não pode. Entrou no terreiro, silêncio e concentração. Silêncio e concentração. E nós já fomos chamados a atenção por conta disso. Entrou no terreiro, acabou. Você está ali com outro afim. Acabou o trabalho, agradece todo mundo, vira as costas e vai embora. Saiu daquele ambiente, vamos dar risada, bater papo, sabe? Fazer piadinha, fazer o que quiser, contar o que quiser. Dentro do terreiro não. Dentro do terreiro não pode. Ah, porque fulaninho disse que ciclano falou. Lá no terreiro não é lugar disso. Lugar disso é fora do chão santo. Lá é um lugar santificado. Tá? Não pode ter conversas inconvenientes. Em dia de trabalho no terreiro, né? Em dia de ingira, a ordenança espiritual já está a postos antes que nós chegamos no terreiro. E certas conversas que se tem no terreiro são conversas até ofensivas e desrespeitosas para ter dentro de uma casa.
olha, o vestido da fulana tá amassado. Olha, você tá vendo? Olha, Ana, olha isso, não fez a barra. Fulano não fez a barba. Ó, tá parecendo a cueca não sei de quem. Que tipo de conversa é essa? Esse tipo de conversa você tem em um terreiro? Isso não pode acontecer. Inclusive, a orientação que nós passamos para o Cambono e para qualquer outros que estão ali, se de repente uma entidade chegou e o médium, por algum motivo, se descompôs, se apareceu um pedaço da roupa íntima dele, vá lá, pede licença para a entidade e ajuda ele. Porque a entidade não está preocupada com isso. Somos nós que estamos preocupados. Arruma a camisa, né? A bata, arruma o vestido. Tá vendo que está chegando perto de uma vela? Vai lá, segura o vestido. As mulheres usam aquelas saias, compromete. O cabelo está chegando perto ali, tem que tirar, né? Então pede licença e tira. Porque se nós pegarmos, por exemplo, nós temos médiums, que nem a Beatriz, por exemplo, ela fica incorporada por uma entidade que faz uso do cabelo. Olha que interessante. Por isso que fala, o próprio ponto fala, né? Solta os cabelos, Janaína, e caia na água. Quando Janaína joga os cabelos e vem para a água, aquele leque que ela faz é para dissipar energia. Então ela precisa do cabelo. Então o que nós vamos fazer? Ela está chegando próximo da vela, dá licença. E puxa e segura. Não tem problema não. A roupa do médium ficou descomposta, vai lá, ajuda ele. Você tem uma toalhinha ali, é para ser usado. Pega aquela toalhinha, cobre, ajuda, ajeita, organiza, né? Porque eu, por exemplo, eu uso bata. Mas é à toa que eu uso bata? Não. Eu uso bata para poder cobrir a minha bunda. Se eu abaixar, não vai aparecer o cofrinho. Mas nos trabalhos de Exu, a minha bata é um pouco menor. E eu vi na foto que eu fico com parte das minhas costas aparecendo. Aí eu falei para Ana, aconteceu isso, puxa, pede licença para o Exu e puxa. Não pode, nós não estamos ali para isso. Olha que coisa interessante. Você vai numa igreja evangélica, por exemplo, todos estão de terno e gravata. Você vai numa igreja católica, todos estão muito bem vestidos. Por que num terreiro de Umbanda eu tenho que ir com roupa decotada? Aparecendo a barriguinha? Não pode. Aqui na nossa casa, nós temos aventais. Se de repente chega alguém aqui, algum visitante, e está com uma roupa um pouco mais decotada, o Cambono pega o avental, ele vai ser orientado para pegar o avental e falar, por favor, você pode vestir? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Aqui nós não estamos para nos mostrar, ali nós estamos para nos embebecer com aquele amor. Sabe? Nós estamos ali a troco de uma outra coisa. Não estamos ali atrás de uma paquera. Ali, o nosso relacionamento de amor é com Deus. Sabe? É o amor mais puro que tem. O médium também não pode ser inconveniente às vezes. E tem filhos que não aparecem nem para varrer um chão. Para nada. E quando os irmãos que trabalham o dia inteiro, ou mesmo o dirigente, e precisa dar uma descansada, umas horinhas, antes do início do trabalho, ele tem que dar uma parada para dar uma relaxada. Esta relaxada é muito importante. O dirigente, muitas vezes, ele reside aonde é o terreiro. Ele mora ali, mas ele necessita de uma privacidade. Tem que ter um momento que ele tem que ser privativo para ele. Então, a gente não pode esquecer. Mesmo nós estamos vendo um outro lugar para nós montarmos o nosso terreiro, nós vamos alugar um lugar, nós estamos vendo isso, tal. Mesmo quando isso acontecer, nós temos que garantir a privacidade de cada um.
Geralmente o dirigente, ele se recolhe, vocês já devem ter percebido isso, né? Ele se recolhe e ele não vai aparecer. Ele só vai aparecer na hora do trabalho, na hora da engira. Porque o dirigente, ele é das principais colunas espirituais da casa. E ele tem que estar com a sua energia 100%. Agora, todos nós trabalhamos. E nós gastamos essa energia no nosso dia a dia. Então você tem que reconduzir essa energia para o seu corpo, né? Como eu disse para vocês, sexta-feira, às 5 horas da manhã, a Ana tem que estar na estação. Então a gente levanta 4h30 da manhã e a gente não dorme mais. E o trabalho vai até às 10, 11, meia-noite, 1h da manhã. E vamos embora. Então a gente tem que recompor esta energia. E não é só isso não. É nesta hora que o dirigente, ele se conecta com a espiritualidade, iniciando todo o trabalho espiritual daquele dia. Muitas vezes, o dirigente, nesse período, passa por um processo de concentração e adentra no terreiro já em transe. Muitas vezes, o dirigente, quando chega no terreiro, ele está completamente em transe. E eu vi algumas filmagens que vocês fizeram no dia do atabaque. E eu consegui perceber isso. Eu desci, e eu estava tão fora de mim, que eu cheguei, os atabaques estavam ali, eu não vi. O André só foi ver os atabaques mesmo a hora que o transe deu uma balançada. E só balançou que era para eu ver. Né? Porque eu estava já entrando nesse processo de torpor mesmo, como se estivesse dormindo. Então, se de repente o dirigente da casa, de uma outra casa que vocês forem visitar, ou eu mesmo passar no início do trabalho e nem ver o que está acontecendo, não tenha mal não leve a mal. É porque está mesmo nesse processo de transe, tá? Bom, como devemos nos comportar em relação aos nossos convidados? O que algumas casas chamam de consulentes ou visitantes. Primeiro, educação e cortesia. Nós não podemos esquecer que muitas pessoas são tímidas. É a primeira vez que estão indo num terreiro, não tem nem noção do que vai acontecer, e tudo aquilo que é novidade é estranho, causa timidez, vergonha, medo, né? Medo do desconhecido, é desconfortável. Então nós temos que ser cortês, educados, temos que fazer com que a pessoa se sinta em casa, se sinta confiante, que se sinta acolhida, agregada. Nunca devemos esquecer de uma coisa: a pessoa só está no terreiro porque ela está precisando. Ninguém vai no terreiro porque ela está feliz e sangrando da vida, de muita luz, muito dinheiro, muita glória. Quando ela está assim, muito bem, sabe onde ela vai? Para balada, ela vai para o samba, né? Ela vai pro funk. Mas quando a borrachinha aperta, ela vai para a religião, ela vai para o terreiro. E aí ela começa a se sentir bem e ela começa a frequentar. Mas até então, a primeira vez que ela chega, a maior parte, 99% das vezes, é realmente por necessidade. O cambono, ou o chefe da casa, costumam ser o cartão de visita desta casa. Então, a forma como ele recebe as pessoas em sua casa é primordial. As pessoas têm que serem recebidas educadamente, se sentirem seguras. Um sorriso é libertador e aquece todos os corações. A conduta dos cambonos da casa devem sempre estar sendo acompanhadas e corrigidas a cada deslize, evitando certos desconfortos, grosserias, indelicadezas, desatenções.
Muitas vezes, nós nos sentimos até mal. Ai, chamaram minha atenção. Ai, o Pai no Santo chamou minha atenção. A entidade chamou minha atenção. O meu irmão chamou minha atenção. Mas não é à toa, não. É porque eu dei uma vacilada. E nós temos, sim, que conversarmos de forma delicada com aquele que ainda está aprendendo. Porque nós também estamos aprendendo. Lembra que eu falei para vocês que nós tomamos uma bronca recentemente por causa de conversinhas no terreiro? Veio o Exu e deu-nos uma babada. E olha, delicadamente como um Exu. E aí eu vou falar para o Exu, não quero mais você, porque você brigou eu. Não, muito pelo contrário, jogo o meu pé, os meus joelhos no chão e agradeço. Muito obrigado, meu companheiro, porque se não fosse você, eu ia continuar fazendo coisas erradas. Mas você mostrou para mim que eu estava errado. O Senhor é o meu pastor. E tenho certeza que com o Senhor do meu lado, nada me faltará, nem o respeito. Então, é muito importante que nós tenhamos este olhar. Mas é assim. A Ana fez alguma coisa errada. Ana! Ô Ana! Para, vai! Tá errado o que você está fazendo. Não. Vamos ser discretos. Chega no Pai no Santo. Fala, houve um probleminha com a irmã Ana. Precisamos dar um jeitinho. Aconteceu isso. Não é fofoca, não. Aconteceu isso assim. Será que a gente não consegue dar uma ajeitada? A gente vai conversar. Ou você mesmo pode chegar e falar, fulano, eu costumo fazer assim. Então, vamos dar uma maneiradinha, dar uma concentradinha aí que tá tudo certo. Beleza? Não pode ser agressivo, não pode ser assim, não há necessidade desse desconforto. Muitas vezes são servidas comidas dentro do terreiro para os visitantes, os consulentes, e os cambonos é que geralmente fazem isso. Só que para ofertar esta comida, que é uma comida sagrada, ela tem que ser ofertada respeitosamente, com delicadeza, com respeito, com higiene, e jamais o cambono deve comer junto. Para isso, ele vai ter um horário para ele comer. Tá? O médium também vai ter o horário de comer. A palavra disso é postura. Nós, logo após a defumação do corpo, nós temos uma outra defumação, a interna, que é através do chá. E quem serve isso são os nossos cambonos. Sabe quem são os nossos cambonos? Eu, você, a Thaís, a Beatriz, o Leandro, a Ágata, a Isabela, a família Torres, quem mais está vendo aqui? A Amanda. Todos nós somos cambonos. Porque todos nós estamos sendo preparados para estarmos trabalhando dentro de um terreiro, fazendo o que precisar. O que precisar. Porque todos nós somos médiuns de incorporação. Nós não temos EQED. EQED quem tem é candomblé. É o cambono que não incorpora. Nós não temos. Os nossos cambonos incorporam. Porque todos nós somos cambonos. Hoje nós temos a ajuda da Thaís. Nós temos a ajuda do Arthur, da Débora, da Ágata, que estão ali mais próximos porque eles estão em processos de desenvolvimento, tá? Mas eles também estão desenvolvendo. O Marcelo já está entrando na gira, né? Já está girando. Então, é assim, somos todos cambonos um do outro. E uma coisa interessante, a gente vai falar isso daqui a pouco. Vamos lá. Posso ficar ouvindo a conversa do dirigente quando ele estiver com visitas? Nada impede que os médiums estejam com os visitantes, e os visitantes até gostam dessa interação com os médiums. Mas, se por acaso o dirigente da casa se afastar com o visitante,
Numa conversa mais privada, mais íntima, entre os dois, não convém ficar rodeando e nem querendo ouvir a conversa. Isto é se comportar indevidamente. É falta de educação pura e simples. Olha só que interessante. Quando tem um convidado, um consulente, e ele vai tomar passe com uma entidade, é muito comum ele não entender o que a entidade fala. E aí, quem vem ao auxílio? Um cambono. Só que o cambono, ele vai ouvir tudo que a entidade falou. Muitas vezes, eu já presenciei isso na nossa casa, o consulente, o visitante, vai passar pela entidade e ele só olha para o cambono assim, quer dizer, eu estou com vergonha. E o cambono sai fora. E fica só ele e a entidade. E aí a entidade responde para ele, ele não entende, a própria entidade já olha. Está na hora de você voltar e contar para ele o que eu falei. O cambono nem sabe o que foi perguntado, mas ele sabe o que está sendo respondido, porque ele entende o que a entidade falou. Tudo aquilo que a entidade falar, tudo aquilo que o consulente falar, seja ele incorporado ou não, porque muitas vezes a entidade fala na nossa cabeça, isso tem que ir com você para o túmulo. Você não tem que contar para ninguém. Se você tem alguma dúvida, chega no seu dirigente, conversa com ele. Dali não vai sair, não pode sair, senão vira fofoca. Você viu fulano veio aqui porque está querendo arrumar uma namorada. Você viu fulano está aqui porque a chefe dele brigou com ele. Isso não é problema seu, isso é problema de quem está passando. Então, jamais fale ou dê dica de alguma coisa. A entidade falou para você, morre com você. Você não sabe o que é? Vá procurar quem sabe. Vai conversar com o seu dirigente. O dirigente vai te orientar e acabou. E morre ali. É segredo de médico. Você imagina só, a titia, eu não sei se está com a gente, mas se a titia estiver com a gente, a titia, ela tem um consultório de psicologia. Imagina o que essa mulher escuta. Imagine se ela sair para falar para as pessoas o que ela escuta. Não pode. Nós somos ali o aparelho dos psicólogos de quem está sendo atendido. Então, o que caiu ali, morre. Não se fala, não se comenta em hipótese alguma. Como devemos nos comportar após o início do trabalho? Aqueles médiuns que estão iniciando, aqueles médiuns que estejam no início do processo de desenvolvimento. Quando os guias já estiverem trabalhando, os médiuns que não estiverem trabalhando com os guias devem ficar atento ao que está acontecendo à sua volta. Mas não é para fofoca, é para ajudar aqueles que estão sendo assistidos. Ajudar as entidades, cambonar. Deve evitar conversas paralelas, conversas que nem dizem respeito naquele momento. Devem manter-se em silêncio, em oração. E quando há necessidade de falar, fala em tom baixo, com discrição. Porque essas conversas acabam levando à desconcentração de outros médiuns, a desconcentração dos consulentes e atrapalha a egrégora, atrapalha a engira. Lembrando que para ser útil, basta querer. Eu não faço nada no terreiro. Você está em oração? Você está fazendo muito. Se você quer ajudar, se você realmente quer ajudar, você consegue. Podem auxiliar, por exemplo, na cambonagem, observando as necessidades dos guias, ajudando, averiguando o bem-estar das pessoas que estão ali visitando. Os médiuns que estão em processo de despertar consciencial, isto é,
o desenvolvimento mediúnico devem observar atentamente e auxiliar na medida do possível, se concentrando, voltando seus pensamentos aos orixás, aos guias, aos que aqueles estão assistindo. Quando há conversas paralelas, risadinhas, piadinhas, olha que interessante, além da falta de respeito com o orixá, além da falta de respeito com a espiritualidade, com o sagrado, ele ainda está abrindo buracos, furos na egrégora, fazendo com que os médiuns que estão em trabalho, os médiuns que estão incorporados, os médiuns que estão concentrados, têm que expor muito mais energia para suprir a falta daquele irmão distraído, daquele irmão que está fazendo brincadeirinha. Quer fazer brincadeirinha? Fica em casa. Espera terminar o trabalho. Todos nós gostamos de piadinha e brincadeirinha dentro do terreiro? Não. É a mesma coisa usar o celular. Dentro do terreiro? Não. Não pode. Nós temos um celular para registrar os momentos só. Não é para atender. Eu já cheguei aí em terreiro que o camarada estava fazendo trabalho, ele parou para pedir uma pizza. Porque a hora que eu chegar, a pizza chegou. Olha o despautério. Não é o caso da nossa casa. Porque se isso acontecesse, nós íamos chamar a atenção. Mas eu já vi o camarada, pera aí que eu vou fazer um pedido aqui, ó. Vou fazer uma pizza porque está acabando o trabalho, quando eu chegar lá, a pizza está pronta. Olha que absurdo. Então, o uso do aparelho é muito bom, mas não é naquele momento. Como devemos nos comportar na hora dos passes? Na hora dos passes, é fundamental que seja orientado tanto os médiuns quanto os convidados para permanecerem absolutamente em silêncio. Jamais usar celulares e afins. Manter-se em prece e oração. Os médiuns que não estiverem cambonando devem ficar concentrados, vibrando boas energias. Aquelas pessoas que estão passando pelo passe estão precisando. Então está na hora do médium estar doando, pedindo o melhor para aquelas pessoas, vibrando verdadeiras ondas de amor. Nós temos no nosso terreiro médiuns de excelência. E um dos trabalhos que me deixou assim embebecido, e eu cheguei até a comentar depois, que nós temos médiuns que não estão incorporando ainda, mas houve um trabalho aonde a nossa médium Niele precisava de energia, mas precisava de muita energia. E aqueles nossos irmãos que não incorporam se colocaram à frente, na realidade se colocaram nas costas dela, e todos eles levantaram a mão e começaram a emanar energia e começaram a entrar em prece. Eu tive o privilégio de ver os raios violetas saindo das mãos e adentrando no corpo etéreo da irmã, fazendo com que ela conseguisse reagir àquela entidade, se aproveitar da energia e conseguir falar. Então, só foi possível porque todos estavam emanando energia. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Precisa estar incorporado? Não. Basta querer ajudar. Basta querer ajudar. Os médiuns devem sempre respeitar a privacidade um do outro. Os cambonos jamais devem ficar relatando o que ouviu, serem indiscretos. Eles têm que ser discretos e atenciosos, prestativos, atentos a tudo e a todos. Na hora do passe, deve-se evitar tumulto. Jamais cortar a fala de um guia ou passar no entremeio. A entidade está dando passe, passa alguém no meio. Jamais, isso não pode acontecer. Isso não pode. Isto é puro falta de respeito mesmo.
Muitas vezes, a entidade, na hora do passe, né, está fazendo lá o seu benzimento e alguém, por algum motivo, passa na frente. Imaginou a descarga que essa pessoa recebe? Uma descarga de energia que não era para ela. Muitas vezes está sendo feito um descarrego naquela pessoa. Aí a pessoa passou na frente e o outro absorveu. Ah, meu amigo, leva que é teu. Você não quis. Pega. A pessoa só pega se ela quiser. Então, não se pode passar de forma alguma entre a entidade e o consulente. Na hora de entrar para o passe, os convidados, os consulentes, devem ser orientados a tirar o sapato e, se possível, tirar a meia. Ah, mas por que isso? Porque ele está pisando num campo santo. E a partir do momento que ele está com o pé em contato com o chão, com a terra, ele consegue eliminar as suas energias nocivas, aquelas energias tóxicas, pelo chakra básico. Então, se ele estiver com os pés no chão, ele consegue fazer com que essa absorção da terra seja mais forte, né? Então, é importante, sim, que ele esteja com os pés no chão, com os pés nus no chão. Como devem se comportar os irmãos de fé entre si? Como é que os irmãos vão se comportar entre eles? Os filhos no santo e os dirigentes devem se tratar com respeito, jamais de forma agressiva, jamais atingir a integralidade moral e física do outro. Isso pode acontecer, essas ocorrências como briga entre filhos de santo, acontece porque nós somos seres humanos falhos, né? Mas isso jamais pode acontecer dentro de um terreiro. E quer ver pior que isso? Quer ver pior que isso ainda? A pessoa se valer da sua entidade para poder agredir o irmão e colocar a culpa na entidade. Eu passei por um processo desse. Eu passei por um processo onde uma pessoa que tinha mais de 50 anos de Umbanda falou para mim: se você tirar fotografia de mim e postar, você vai ver a fúria do meu Exu. Olha o absurdo. Olha o absurdo. Porque eu estava como fotógrafo na época. Então, como é que você agride uma pessoa assim? E acaba usando ainda a sua entidade? Você acha que a sua entidade vai se prestar a esse desserviço? Isso é uma coisa nossa, não é da entidade. Se você não gosta do seu irmão, lembre, muitas vezes é ele que vai dar a água a hora que você tem sede. É ele. Então, tome cuidado. Tome cuidado, nós somos irmãos. Tá certo que muitas vezes nós tendemos a gostar mais de um ou do que de outro. Mas desgostar, em hipótese alguma. Somos irmãos e temos que, no mínimo, nos gostar e nos respeitar. O médium deve entender que problemas pessoais entre si não devem ser misturados dentro do terreiro. E ali não é lugar para resolução desse tipo de problema. Por outro lado, quando o dirigente perceber problemas desta categoria, deve chamar as partes envolvidas para esclarecimentos e resolução, evitando que passe dos limites certas situações, priorizando sempre o bom diálogo e trazendo a união e a paz entre os irmãos. Conclusão do nosso encontro de hoje. Muitas pessoas acham que conduzir um terreiro é fácil. Estamos lidando com vidas, estamos lidando com sentimento, com espíritos de várias categorias. Porque não podemos esquecer que a nossa Umbanda, antes de mais nada,
é o hospital das almas. O ato de lidar com o ser humano não é uma tarefa fácil. Um ambiente onde se tem mais de duas pessoas, há divergências de pensamentos e de condutas. Há temperamentos diferentes, personalidades diversas. Todas as condutas aqui colocadas, além de doutrinárias, são disciplinares. Exigem dos médiuns, dos dirigentes e dos filhos no santo. Exigem o respeito absoluto. Não pode haver desrespeito. Não pode haver atitudes abusivas. Não pode haver atitudes mal criadas. Atos exploradores, agressivos, imorais. E ainda atos que usem o nome da nossa sagrada Umbanda ao seu bel prazer. Isto é muito triste. E é muito notório em muitos terreiros. No nosso, não vai acontecer. Porque nós estamos de olho. Nós vamos pegar no pé. Pessoas sem berço doutrinário é que fazem esse tipo de atitude. Pessoas sem mediunidade, sem espiritualidade idônea. São essas pessoas que vêm por aí denegrindo e sendo um desserviço à nossa Umbanda. Quando fazemos certos alertas, estamos tentando resgatar a nossa origem. Estamos tentando resgatar a nossa essência. Estamos lutando para que nossos filhos, para que nossos netos conheçam de fato o que é a nossa verdadeira Umbanda. Muito obrigado a vocês que estão ouvindo. Fiquem na paz de Oxalá. Casa de Oração, Pai Oxalá.